Estamos em meados de 1945. A Europa celebra o fim da guerra, mas no Pacífico, a carnificina atinge seu auge. O Império do Japão, embora enfraquecido, recusa-se a render-se incondicionalmente. Cada ilha conquistada pelos aliados custa milhares de vidas. Em batalhas como Iwo Jima e Okinawa, que demonstraram uma resistência fanática, disposta a lutar até o último homem, mulher e criança, transformando praias em cemitérios. O ar está pesado com a antecipação de uma invasão terrestre ao Japão, uma operação codinome Downfall. As projeções militares são aterrorizantes, estimando milhões de baixas de ambos os lados. Era um cenário que nenhum líder queria enfrentar. A guerra havia se transformado em um moedor de carne humano, e a busca por uma alternativa, uma forma de quebrar o espírito japonês de uma vez por todas, tornou-se desesperada. Em segredo absoluto, nos desertos do Novo México, um projeto colossal chamado Manhattan estava prestes a dar frutos. Cientistas, sob uma pressão inimaginável, haviam desvendado o poder do átomo, criando uma arma de destruição em uma escala nunca antes vista. Esta não era apenas mais uma bomba, era a promessa de um poder divino e aterrorizante, capaz de apagar cidades inteiras em um piscar de olhos. A questão não era mais se a bomba seria usada, mas onde e como. Esta decisão não seria tomada no calor da batalha, mas em salas silenciosas, por homens de terno que analisavam mapas e dados demográficos. Eles estavam prestes a se tornar os arquitetos do juízo final, escolhendo o destino de centenas de milhares de civis que, naquele momento, viviam suas vidas sem saber da tempestade que se formava. O mundo estava à beira de uma nova era, a era nuclear. Mas para inaugurá-la, era preciso um sacrifício, um espetáculo de horror que ficasse gravado na memória da humanidade. A escolha dos alvos se tornaria uma das decisões mais frias e calculadas da história. Um processo que revela muito sobre a mentalidade por trás do maior massacre nuclear da história e que vai muito além da simples tática militar. Longe dos campos de batalha, em Washington, um grupo secreto conhecido como Target Committee se reunia. Composto por cientistas e oficiais militares de alta patente, sua missão era sinistra: selecionar as cidades japonesas que serviriam como alvos para a primeira bomba atômica. A escolha não era aleatória. Seguia critérios rigorosos e desumanos, tratando populações inteiras como variáveis em uma equação de destruição em massa. Os alvos ideais deveriam ter mais de 3 quilômetros de diâmetro, serem centros urbanos importantes e, crucialmente, não terem sido danificados por bombardeios convencionais anteriores. O motivo para isso era pavorosamente científico. Os planejadores queriam medir com precisão o poder da nova arma. A destruição precisava ser clara, total e inquestionável, um experimento realizado em uma cidade viva, para que o mundo inteiro pudesse ver. A lista inicial continha nomes como Yokohama, Niigata e Kokura. Curiosamente, a antiga capital imperial, Kyoto, era o alvo preferido dos militares por sua importância industrial e psicológica. No entanto, ela foi removida da lista no último minuto. A decisão de poupar Kyoto, um tesouro cultural, revela a estranha mistura de cálculo brutal e um senso de legado histórico que permeava as mentes dos decisores. Hiroshima foi escolhida por ser um importante porto e centro militar, localizado em um vale plano que maximizaria os efeitos da explosão, criando uma demonstração de poder perfeita. Nagasaki, por sua vez, só entrou na lista final como um alvo secundário, quase por acaso. O destino de suas populações foi selado por fatores como topografia, clima e a vontade de criar um espetáculo de aniquilação inesquecível. Este processo de seleção expõe uma verdade sombria.
Hiroshima e Nagasaki não foram apenas alvos militares, mas palcos deliberadamente escolhidos para a estreia da arma mais terrível da humanidade. Mas por que essa demonstração de força era considerada tão vital? Qual era a lógica que justificava, aos olhos de seus criadores, um ato de aniquilação tão absoluto e sem precedentes na história humana? Para entender por que o bombardeio foi considerado uma opção viável, precisamos mergulhar na mentalidade da época. A Segunda Guerra Mundial foi uma guerra total, um conflito onde a distinção entre combatentes e civis se tornou perigosamente turva. Cidades como Dresden, Hamburgo e Tóquio já haviam sido devastadas por bombardeios incendiários que mataram centenas de milhares, estabelecendo um terrível precedente para a destruição de centros urbanos. Do ponto de vista dos aliados, a bomba atômica era a conclusão lógica dessa escalada de brutalidade. O governo japonês promovia a ideia da joia quebrada, a morte honrosa de 100 milhões de cidadãos em defesa da pátria. Diante de tal fanatismo, os planejadores americanos acreditavam que apenas um choque avassalador poderia forçar uma rendição e evitar o banho de sangue de uma invasão terrestre. Havia também um fator geopolítico crucial: a União Soviética. Com a derrota da Alemanha, Stalin voltava sua atenção para a Ásia. Os Estados Unidos queriam encerrar a guerra no Pacífico antes que os soviéticos pudessem intervir significativamente e reivindicar influência na região. A bomba não era apenas uma mensagem para Tóquio, era uma demonstração de poder intimidadora, dirigida diretamente a Moscou, marcando o início da Guerra Fria. Dentro do próprio Projeto Manhattan, havia uma imensa pressão para justificar o investimento colossal de recursos e tempo. A bomba precisava ser usada para provar seu valor e solidificar o domínio tecnológico americano no cenário pós-guerra. O projeto desenvolveu uma inércia própria, um impulso tecnológico e burocrático que tornava o seu uso quase inevitável, independentemente de outras alternativas diplomáticas que pudessem existir. Essa combinação de brutalidade militar, cálculo geopolítico e pressão interna criou o contexto perfeito para o impensável se tornar realidade. A decisão de usar a bomba foi vista não como um ato de maldade pura, mas como a opção mais racional dentro de uma lógica de guerra distorcida. Uma lógica cujos rascunhos e debates internos ficaram registrados em documentos que hoje nos causam arrepios. A história oficial muitas vezes pinta a decisão de usar a bomba como unânime e inevitável. Mas documentos desclassificados revelam um cenário de profundas dúvidas e debates secretos. A prova mais contundente vem do relatório Frank, de junho de 1945. Nele, um grupo de cientistas do Projeto Manhattan, liderados por James Franck, argumentou veementemente contra o uso militar surpresa da bomba contra uma cidade. Eles propunham uma demonstração em uma área desabitada, na frente de observadores internacionais, incluindo japoneses. Acreditavam que isso seria suficiente para forçar a rendição, sem a necessidade de um massacre civil em massa. Os cientistas previram que um ataque surpresa iniciaria uma corrida armamentista nuclear incontrolável com a União Soviética, uma profecia que se concretizou de forma assustadora durante a Guerra Fria que se seguiu. Cartas e memorandos de outras figuras importantes também mostram essa hesitação. Leo Szilard, o físico que primeiro concebeu a reação nuclear em cadeia, organizou uma petição assinada por dezenas de cientistas implorando ao presidente Truman que não usasse a arma. Eles, que haviam criado o monstro, estavam agora aterrorizados com a sua iminente libertação e as consequências morais de seu trabalho. No entanto, a visão dos militares, liderada pelo general Leslie Groves, diretor do Projeto Manhattan, prevaleceu. Para ele, a bomba era uma arma e deveria ser usada como tal. Em seus escritos fica claro que qualquer opção que não fosse um ataque militar direto e chocante era vista como fraqueza.
A opinião dos cientistas foi marginalizada, considerada ingênua diante das realidades da guerra e da política de poder. Esses sussurros de papel, esses relatórios e petições enterrados em arquivos por décadas, contam uma história não contada de Hiroshima e Nagasaki, a de uma tragédia que poderia ter sido evitada. Eles provam que havia um caminho alternativo, uma escolha moral que foi deliberadamente ignorada. E as consequências dessa escolha se manifestaram quase que instantaneamente no chão, de formas que nem mesmo os piores pesadelos poderiam prever. Às 8h15 da manhã de 6 de agosto de 1945, um sol artificialmente cruel explodiu sobre Hiroshima. A luz foi seguida por uma onda de calor que incinerou tudo em um raio de quilômetros. Milhares de pessoas foram instantaneamente vaporizadas, deixando para trás apenas suas silhuetas permanentemente gravadas em paredes e no asfalto. Essas sombras humanas se tornaram um dos símbolos mais macabros da era atômica. Essas marcas fantasmagóricas foram criadas porque o corpo da vítima absorveu a intensa energia térmica da explosão, protegendo a superfície atrás dela. Uma pessoa sentada em degraus de pedra, esperando um banco abrir, deixou uma mancha escura e indelével no lugar onde estava. Um homem com uma escada de mão deixou sua sombra e a da escada impressas na lateral de um prédio. Os que sobreviveram à explosão inicial enfrentaram um inferno na Terra. Uma chuva negra e radioativa começou a cair, composta por fuligem, poeira e partículas da bomba. Sedentos e queimados, muitos sobreviventes beberam essa água contaminada, selando seu destino com um envenenamento por radiação que os mataria dolorosamente nos dias e semanas seguintes, com sintomas até então desconhecidos pela medicina. Além da chuva negra, surgiram os rios da morte. Milhares de sobreviventes gravemente feridos e queimados, com a pele se desprendendo de seus corpos, correram para os rios da cidade em busca de alívio para a dor insuportável. Eles morreram ali mesmo, afogados ou por seus ferimentos, transformando as águas em uma vala comum flutuante, um testemunho silencioso da agonia da cidade. Este cenário apocalíptico foi apenas o primeiro ato da tragédia. Para os que conseguiram sobreviver ao fogo e à radiação inicial, uma nova e longa jornada de sofrimento estava apenas começando. Eles se tornariam os Hibakusha, os sobreviventes da bomba, e descobririam que carregar as cicatrizes visíveis era, de muitas maneiras, menos doloroso do que carregar as invisíveis que a própria sociedade lhes imporia. Os Hibakusha, os sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki, carregaram muito mais do que as queimaduras e os efeitos da radiação. Eles se tornaram vítimas de um estigma profundo dentro de sua própria sociedade. Em um Japão que buscava desesperadamente se reconstruir e esquecer a humilhação da derrota, os Hibakusha eram lembretes vivos e incômodos do dia em que o país foi colocado de joelhos. Muitos enfrentaram discriminação severa no mercado de trabalho. Empregadores temiam que eles fossem fracos, doentes ou que pudessem morrer a qualquer momento, representando um mau investimento. Suas doenças relacionadas à radiação eram pouco compreendidas, e o medo do contágio, embora infundado, era generalizado. Isso os condenou a uma vida de pobreza e dificuldades econômicas, mesmo após sobreviverem ao impossível. O estigma social se estendia às relações pessoais, especialmente ao casamento. Muitas famílias se opunham ao casamento de seus filhos com um Hibakusha, temendo que a doença da bomba pudesse ser hereditária e que seus netos nascessem com deformidades. Por isso, muitos sobreviventes esconderam sua condição por toda a vida, vivendo com o medo constante de serem descobertos e rejeitados por aqueles que amavam. Além do isolamento social,
Eles eram assombrados pela culpa do sobrevivente. Por que eles sobreviveram quando seus familiares, amigos e vizinhos morreram? Essa pergunta os atormentou, causando profundos traumas psicológicos que se somavam ao sofrimento físico. Muitos se sentiam como fantasmas, mortos-vivos caminhando em um mundo que não os compreendia e, em muitos casos, não os queria. Essa perseguição silenciosa é uma parte crucial da história não contada de Hiroshima e Nagasaki. Ela revela que os efeitos da bomba não terminaram com a explosão. Eles reverberaram por gerações, criando feridas sociais e psicológicas profundas. E dentro dessa tragédia, havia ainda outro grupo de vítimas cuja história foi quase completamente apagada dos registros oficiais. Um grupo que sequer era japonês. Entre as dezenas de milhares de vítimas dos bombardeios, existe um capítulo frequentemente ignorado: a história dos trabalhadores forçados coreanos. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Império Japonês sequestrou e forçou centenas de milhares de coreanos a trabalhar em minas e fábricas no Japão para sustentar seu esforço de guerra. Eles viviam em condições análogas à escravidão, sofrendo abusos e privações. Estima-se que mais de 50 mil coreanos estavam em Hiroshima e cerca de 20 mil em Nagasaki no momento das explosões. Eles trabalhavam nas indústrias de munição e nos estaleiros, alvos primários da destruição. Dezenas de milhares morreram instantaneamente e muitos dos que sobreviveram não receberam o mesmo tratamento médico que os japoneses, sendo deixados para morrer em meio ao caos. Após a guerra, o sofrimento deles não terminou. Enquanto os sobreviventes japoneses eventualmente receberam algum apoio do governo, os sobreviventes coreanos foram duplamente vitimados. Muitos retornaram para uma Coreia dividida e devastada, sem qualquer tipo de ajuda ou reconhecimento. No Japão, eles eram estrangeiros e na Coreia, sua história era ofuscada pelas próprias tragédias da nação. A luta por reconhecimento tem sido longa e dolorosa. Por décadas, o governo japonês se recusou a reconhecer oficialmente as vítimas coreanas ou a lhes fornecer as mesmas compensações e cuidados médicos oferecidos aos hibakusha japoneses. Somente após anos de batalhas legais e pressão internacional, um pequeno memorial foi erguido para eles no Parque da Paz de Hiroshima. Um reconhecimento tardio e insuficiente. A história desses trabalhadores forçados revela uma camada ainda mais complexa do maior massacre nuclear da história. Mostra como, mesmo dentro de uma tragédia de proporções épicas, existem hierarquias de sofrimento e vozes que são sistematicamente silenciadas. O eco daquelas explosões não só atravessou o tempo, mas também definiu as bases para um novo tipo de medo que moldaria o nosso mundo. O cogumelo atômico que se ergueu sobre Hiroshima e Nagasaki não marcou apenas o fim da Segunda Guerra Mundial. Ele lançou uma longa sombra sobre o futuro da humanidade. A existência de armas nucleares redefiniu a diplomacia e a guerra, criando a doutrina da destruição mútua assegurada. Por décadas, o mundo viveu sob o medo constante de um apocalipse nuclear que poderia ser desencadeado a qualquer momento. As explosões deram início a uma era de paranoia e corrida armamentista, com nações gastando trilhões de dólares para construir arsenais capazes de destruir o planeta várias vezes. O poder que deveria garantir a paz, através do medo, tornou-se uma ameaça permanente, um gatilho sensível que quase foi acionado em crises como a dos mísseis de Cuba, nos colocando a poucos minutos do fim da civilização. Isso nos leva a uma reflexão desconfortável. Hoje, olhamos para a decisão de bombardear cidades inteiras com civis como um ato bárbaro. Contudo, em nossa era, desenvolvemos novas formas de guerra que podem parecer igualmente questionáveis para as gerações futuras.
Operamos drones que realizam execuções a milhares de quilômetros de distância, baseadas em algoritmos e inteligência de dados, muitas vezes com danos colaterais. Estamos no limiar da guerra autônoma, com armas controladas por inteligência artificial, tomando decisões de vida ou morte sem intervenção humana. Será que, no futuro, as pessoas olharão para nossas guerras cirúrgicas e nossa confiança cega na tecnologia com o mesmo horror com que hoje olhamos para a lógica fria do Target Committee, que condenou centenas de milhares em 1945? A história não contada de Hiroshima e Nagasaki é um lembrete sombrio de como a tecnologia, quando combinada com a lógica desumanizadora da guerra, pode nos levar a cometer atrocidades que ecoam por gerações. A questão que permanece é se aprendemos a lição ou se estamos apenas criando novas e mais sofisticadas maneiras de cometer os mesmos erros. Se você quer continuar explorando as histórias ocultas que moldaram nosso mundo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like. Nos vemos no próximo vídeo.